Olá, vamos adentrar a história de duas mulheres, porque há muita confusão quando falamos de Santa Brígida. Até mesmo algumas imagens se confundem, mas existe Santa Brígida da Irlanda e Santa Brígida da Suécia. E eu vou começar falando sobre a Santa Brígida da Irlanda, que lá pelo ano de 450, quando São Patrício chega à Irlanda, é quando ela nasce. E já nesse momento do nascimento dela, o pai, o chamado Dubtec, e a sua mãe, chamada Broca, se convertem através das homilias ali do São Patrício. Eles são batizados, mas a nossa Brígida só vai ser batizada depois de quase 18 anos, tá? Mais ou menos pelo ano de 468, inspirada pela pregação de São Patrício. Vários testemunhos atestam que mesmo antes dela ser convertida como cristã, ela já tinha uma piedade, uma generosidade muito grande. O fato esse que irritava o seu pai, porque muitas vezes ela doava muita coisa aos pobres. E o pai ficava um pouco irritado, distribuía leite, farinha, às vezes tirava a farinha do armário e doava para as pessoas. À medida que Brígida crescia, o seu amor por Jesus aumentava. Procurava-o entre os pobres e muitas vezes levava-lhes comida e roupas. Conta-se que um dia deu um balde cheio de leite. Depois ficou preocupada com o que a sua mãe iria dizer quando desse por falta do leite. Lembra que a gente falou, ela tirava as coisas de casa. Rezou ao Senhor e pediu-lhe que repusesse o que ele tinha dado. Quando chegou em casa, o balde estava cheio novamente. Brígida era muito bonita. Seu pai achava que tinha chegado à altura certa para que se casasse. Ela, no entanto, havia decidido no seu coração entregar-se totalmente a Deus, nosso Senhor, não querendo então passar pelo matrimônio. Quando se apercebeu que a sua beleza era o motivo pelo qual os rapazes se sentiram atraídos por ela, pediu ao Senhor que a sua beleza lhe fosse retirada, e foi atendida. Ao constatar que a filha já não era bonita como anteriormente, seu pai, de bom gosto, acedeu, deixou que ela fosse, então, para a vida religiosa. Com isso, ela mesma fundou o mosteiro de Kildare, para acolher outras jovens que desejassem seguir o seu exemplo. Consta que após a sua consagração ao Senhor, um novo milagre voltou a acontecer. Brígida recuperou a sua beleza. Muitos viam-na como a imagem idêntica de Nossa Senhora pela sua gentileza, caridade. Alguns chamavam-lhe de Maria dos Irlandeses. Ela morreu em Kildare em torno de 525 e foi enterrada em um túmulo na igreja de sua abadia. Depois de algum tempo, ela foi transportada para Downpatrick com os restos dos outros dois santos padroeiros da Irlanda, Patrício e Columba. Seu crânio foi extraído e levado à igreja de São Batista de Lisboa, lá em Portugal, por 3 irlandeses nobres, onde permanece até hoje. Há uma ampla devoção a ela na Irlanda, onde ela é conhecida como a Maria do Gael. O seu culto foi trazido para a Europa pelos missionários irlandeses nos séculos logo depois da sua morte. Na Bélgica, existe uma capela dedicada a Santa Brígida, em Fosses-la-Ville, Santa Brígida da Irlanda. A cruz de Santa Brígida, conta a lenda, que ela fez essa cruz, que vocês estão vendo aí agora, e colocou-a no chão ao lado de um homem a morrer, a fim de convertê-lo. É interessante notar que essa lenda não aparece em nenhuma das fontes mais antigas, e até hoje sua origem continua perdida um pouco na tradição aí. A cruz continua sendo costume em muitas casas na Irlanda, em honra à santa. A cruz assume muitas formas e é tecnicamente classificada pelos especialistas como um ofício do povo, embora as tecnologias utilizadas. Segundo a tradição, uma nova cruz é feita cada dia de Santa Brígida. Então você vai lá e confecciona a sua cruz sempre no dia 1º de fevereiro. E as antigas são queimadas. Algumas pessoas acreditam que manter essa cruz no teto é uma boa maneira de preservar a casa de incêndios, que foi sempre uma grande ameaça
nas casas da Irlanda que eram feitas de madeira. Essa é Santa Brígida da Irlanda. Agora vamos começar a falar sobre o caminho que Santa Brígida da Suécia traçou. Agora vamos falar de Santa Brígida, que nasceu no ano de 1303 no castelo de Finstad, filha do rei sueco. Santa Brígida da Suécia. Sua família real era tão piedosa que forneceu vários santos à igreja. Além disso, sua família real também construiu mosteiros, hospitais e igrejas, usando a própria fortuna. Seguindo o exemplo da família, Brígida também ajudava os pobres, com dinheiro, com alimentos, desde a sua infância. Além disso, ela tinha um dom de revelações. Essas revelações foram todas escritas por ela na língua sueca. Mais tarde, elas foram traduzidas para o latim, formando grandes volumes. Tais obras ainda hoje são consultadas por teólogos, historiadores e fiéis como fonte histórica. Durante sua juventude, Brígida foi dama de companhia de uma rainha chamada Bianca, da região de Namur, na atual Bélgica. Por causa dessa função, ela estava sempre presente nas cortes cheias de luxo e riqueza. Contudo, ela não se deixou corromper nestes ambientes cheios de frivolidades. Pelo contrário, manteve-se fiel à sua consciência cristã e preservou sua fé, nunca se afastando da caridade e da dignidade. Com 18 anos de idade, Brígida se casou com um nobre de nome Ulf Gudmarsson. Seu marido era também um cristão fervoroso. Brígida e Ulf tiveram 8 filhos. Dentre eles, destaca-se uma filha que também foi canonizada, Santa Catarina da Suécia. Então, Santa Brígida da Suécia é mãe de Santa Catarina da Suécia. O casal, e especialmente Brígida, cuidava da educação moral, formal e religiosa dos filhos com toda a dedicação. O casal Brígida e Ulf viveu um duro golpe, a morte de um de seus filhos. Depois disso, eles decidiram ir em peregrinação até o Santuário de Santiago de Compostela, na Espanha. Quando voltaram, Ulf ficou gravemente doente. Quando isso aconteceu, Santa Brígida teve uma revelação. Em sonho, por intermédio de São Dionísio, ela sonhou com São Dionísio. No sonho, ela ficou sabendo que seu marido não morreria, e realmente ele ficou curado. Logo depois, porém, decidiu ingressar no mosteiro de Alvastra. Lá, um de seus filhos já vivia como monge. Em 1344, Ulf faleceu, deixando Santa Brígida viúva. Uma vez viúva, ela retirou-se totalmente para a vida religiosa. Ela guardava em seu coração um antigo projeto, que era o de fundar um mosteiro duplo, tendo uma área para homens e outra para mulheres. Deste projeto nasceu a Ordem do Santo Salvador. Os religiosos seguiam as regras de vida de São Agostinho. A própria Santa Brígida passou a viver neste mosteiro até que a ordem fundada por ela foi aprovada oficialmente pela Igreja. Depois dessa aprovação, ela mudou-se para Roma e ficou em Roma como priora dessa nova ordem. Santa Brígida viveu em Roma durante 24 anos. Lá trabalhou pela moralização dos costumes, também lutou para que o Papa, que na época, por divisões dentro da igreja, ele ficava em Avignon, na França, ela lutou para que ele voltasse para Roma e contou com total apoio do rei da Suécia. Com isso, ela construiu nada menos que 78 mosteiros pela Europa. Ela é responsável por 78 mosteiros pela Europa. Olha só, Santa Brígida faleceu em 23 de julho de 1373. Ela estava numa peregrinação à Terra Santa. A partir de sua morte, a Ordem do Santo Salvador passou a ser dirigida por Santa Catarina da Suécia, sua filha. A ordem tornou-se muito famosa. Alguns anos depois, Santa Brígida logo já foi canonizada. 18 anos depois da sua morte, ela já foi canonizada. O culto a ela espalhou-se rapidamente por toda a Europa. O local onde ela morou, na cidade de Roma, foi transformado numa bela igreja dedicada a ela mesma, situada na Praça Farnese.
Santa Brígida deixou escrito 15 orações que se tornaram famosas entre o povo cristão. Cada uma dessas orações foi escrita para uma necessidade humana. Destacamos aqui a oração pelos doentes. Ó Jesus, médico celeste, que fostes elevado na cruz a fim de curar as nossas chagas por meio das vossas, lembrai-vos do abatimento em que vos encontrastes e das contusões que vos infligiram em vossos sagrados membros, dos quais nenhum permaneceu em seu lugar, de tal modo que dor alguma poderia ser comparada à vossa. Da planta dos pés até o alto da cabeça, nenhuma parte do vosso corpo esteve isenta de tormentos, e entretanto, esquecido dos vossos sofrimentos, não vos cansastes de suplicar a vosso Pai pelos inimigos que vos cercavam, dizendo-lhe: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Por essa grande misericórdia e em memória desta dor, fazei com que a lembrança da vossa paixão, tão impregnada de amargura, opere em mim uma perfeita contrição e a remissão de todos os meus pecados. Assim seja. Amém. Após esse vídeo, reze um Pai Nosso, reze uma Ave Maria. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho e pela intercessão de Santa Brígida da Irlanda e Santa Brígida da Suécia, que você tenha um dia abençoado. E fique à vontade, aparecem alguns vídeos, clica nele aí para você continuar ouvindo histórias.